Olá, começa agora o JR Entrevista. A cidade de Uberlândia está completando 135 anos. E segundo o censo de 2022, a cidade teve um dos maiores crescimentos populacionais do país. 18%, são 713 mil habitantes. Bom, para falar um pouco sobre desafios de administrar uma das maiores e mais importantes cidades mineiras, a gente vai receber o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, do Partido Progressistas. Vamos falar também de inovação, tem novidades interessantíssimas, prefeito. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o JR Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Se você me permitir, só uma correção rápida. Claro, por favor. O Departamento de Água e Esgoto da nossa cidade, nós temos lá mais de 360 residências com hidrômetro instalado. Perfeito. 360 mil. Se você seguir a média do IBGE, que é 9,7, 9,2... Sim. Isso não é indústria, não é comércio, não é laboratório, não é consultório, é residência. Só residência. São próximo a 900 mil habitantes. Tá certo, tá feito o detalhe. E então. aí que eu te pergunto, quando entra na tal reforma tributária, certo, que está aí, que acabaram com o Pacto Federativo, fizeram União, Estado, largaram o município de fora, como que eu vou buscar o meu recurso, sendo que a minha população, pelo número do IBGE, eu não concordo com ela? Pois é, aí é um tema a ser discutido, porque realmente fica defasado o número, né? Não dá para pagar a conta. Bom, mas por falar nisso, prefeito, um crescimento da população é fundamental, a cidade está sempre atualizada, investir em infraestrutura como transporte, saneamento, o senhor acabou de falar, e mobilidade urbana. Como é que está a realidade da cidade nesse momento? Olha, transporte público, vamos ser sinceros, transporte público, todo ele está com problema no Brasil inteiro. Inclusive, não só Uberlândia, mas principalmente capitais. Então, se não tiver uma proposta para o transporte público, para que nós possamos reorganizar esse transporte, todos nós sofreremos com isso, inclusive aqui em Brasília. Certo. Então, esse precisa de reajuste. Agora, de infraestrutura, o que foi possível ser feito, está feito, mobilidade urbana está feita, captação de água, de esgoto, enfim. Preparamos a cidade. Inauguramos uma estação de abastecimento de água para mais de 1,5 milhão de pessoas agora, 2021, 2022. E pode ir para mais 1,5 milhão. Eles são 3 milhões de habitantes. Assim você está assegurando novos investimentos. Sim. E, logicamente, o abastecimento de uma população nesse volume que nós estamos conversando. Claro, na medida em que tem a estrutura instalada, você tem a possibilidade de crescimento. Agora, falar em crescimento, a cidade é a segunda em número de habitantes de Minas Gerais, depois, claro, da capital Belo Horizonte. E a que se deve esse crescimento? A gente tem falado, e estava falando agora antes do programa, sobre o PIB de Uberlândia, que eu acho que é o 23º do país. No país, 38 bilhões aproximadamente. Isso, o PIB é relacionado aos empresários, investidores, aos trabalhadores, trabalhadoras, porque quem constrói a cidade, o prefeito é gestor, quem constrói a cidade é o povo. E por isso, o que atrai? É a infraestrutura que a cidade oferece. E é isso que o gestor público tem que fazer. Inclusive, no atendimento público, você tem que ser um facilitador. Por exemplo, a prefeitura está praticamente informatizada. Você praticamente resolve seus problemas sem ir à prefeitura. Então, você tem que fazer essa parte de gestão. Perfeito. Bom, a gente está falando de PIB, falando de riqueza, falando de desenvolvimento. Mas tem problema também, né? Tem problema? Lógico, tem. Por exemplo, eu peguei uma série de invasões que eu assumi em 2017. Sim. Já corrigi em torno de 7, 8. E tem as outras para serem resolvidas ainda. Mas, mesmo assim, com esse investimento que eu estou fazendo agora, em adutora de esgoto, adutora de água, eu já estou passando perto desses locais, para quando eles estiverem em condições, puderem ser regularizados, tenha realmente as condições de ser regularizado de maneira humana. Perfeito, é importante ter essa observação. Mas a gente está falando de riqueza, de crescimento e de PIB. A maior parte dos municípios brasileiros tem um problema nessa questão de riqueza. Se desenvolve muito na área primária, muito produzindo produtos primários, né, matérias-primas, mas investindo pouco em tecnologia. Esse é um dilema de praticamente todo o Brasil. Como é que está Uberlândia em relação a isso? Uberlândia hoje está muito avançada, inclusive nessa parte de tecnologia. Porque nós trabalhamos, inclusive, com as startups, com tudo que é inovador. Porque a administração pública, não é porque ela é pública que ela tem que ficar naquele tempo antigo.
ou ela renova, ou ela moderniza, ou ela não vai acompanhar o crescimento. Agora, se você me permitir, Claro. eu fui deputado de 1995 a 2002, liderei a bancada do PPB e implantamos o Plano Real. O que faltou após a implantação do Plano Real? O governo que veio devia ter feito outro processo, que era a continuidade disso. O quê? Fazer as indústrias brasileiras serem transformadoras das nossas riquezas. Perfeito. Você pega o minério, vai para o Japão para comprar a chapa. Você pega o algodão, vai para a China, você vai buscar o tecido. Você vai na Alemanha, não planta um pé de café, é a maior vendedora de café do mundo. Então, está faltando isso. O Brasil já teve 84% do café do mundo aqui, né? É verdade. E aí, hoje, a Alemanha recebe mais pelo café do que o Brasil. Bom, eu puxei esse assunto de tecnologia de propósito, porque o município é muito, e a região toda é muito rica em basalto. Pois não. Basalto, a gente olha e vai dizer assim, é pedra, tá, mas também é tecnologia. Bom, aí a gente tem uma série de coisas para falar no programa e eu quero ter tempo de falar de todas. Mas, primeiro, foi feita uma pesquisa para se utilizar o pó do basalto para a agricultura. Essa pesquisa começou em 2019. O que já se tem a respeito disso em termos de resultado? Resultados magníficos nos produtos hortifrutigranjeiros, com aumento da folha, durabilidade de prateleira, aumento da produção da rúcula, do alface, do tomate, enfim. São coisas testadas por pessoas especializadas, inclusive com acompanhamento de uma professora da Universidade Federal de Uberlândia. Por outro lado, nós também, juntamente com a Campo, pesquisamos também na soja, no milho, no feijão, na cana, no reflorestamento. Isso tudo com dados de campo. Então, você, por exemplo, se você chegar no reflorestamento e você olhar uma árvore que não tem um basalto e olhar uma que tem, você vai ver a diferença de que tem basalto para que não tem. Mesma coisa nesses setores da agricultura que eu te citei, porque nós fazemos, logicamente, campos com testes experimentais. Aonde você tem o basalto, tem aonde você não tem o basalto. Porque você tem que, logicamente, demonstrar o efeito que ele está produzindo e na produtividade. Por exemplo, o basalto tem NPK, tem o silício, que fortalece mais a raiz da planta e a folha da planta. Você usa menos defensivo agrícola. O povo não quer uma comida sem defensivo agrícola. Claro. Correto? Você reduz custos de produção e você chega a aumentar, em fazendas de alta produção, 8 sacas de soja por hectare. Bom. Então, esses são resultados, alguns números. Sim, mas por esses números... Tem outra coisa, um dado que eu quero te dar, que é interessante. A cada tonelada de basalto que você lança no solo, você retira 180 quilos de gás carbônico. Tem uma pesquisa no Brasil Central que existe 36 milhões de hectares e que tem 15 milhões ou 20 milhões de hectares a serem recuperados sem derrubar uma árvore. E o basalto, são os recuperadores, o pó de rocha é recuperador de terra degradada. Poderia ser perfeitamente usado aí. E se você imaginar aplicar 5 toneladas nos 20 milhões de hectares, você vai tirar mais gás carbônico da atmosfera do que a Alemanha e o Japão juntos. Pois é, para quem não está familiarizado com isso, basalto é uma rocha muito encontrada em vários lugares do mundo, mas em Uberlândia começou uma pesquisa sobre o que podia ser feito com aquilo. Pelo que o prefeito está dizendo e pelo que eu li de estudos anteriores, ele funciona quase como um catalisador da produção, que ele ajuda a acelerar a produção, mas, por outro lado, ele devolve para o solo também parte dos minerais que, ao longo do processo de chuva, de produção, de colheita, esse mineral vai se perdendo. E os resultados são impressionantes. Inclusive, me desculpa a interromper. Claro, não, fica à vontade. Nesse estudo hortifrutigranjeiro, você vai ver análises da terra sem o basalto, com o basalto, depois da colheita, e quais são os resultados que existem. As fotos são impressionantes. Impressionantes. A diferença é muito grande. Por exemplo, então, essas terras, por exemplo, Minas Gerais, noroeste de Minas, ali, 1.500 milímetros ano. E o basalto tem uma outra qualidade. Ele retém a água no solo. Certo. Então, os remineralizadores, que tem o basalto, tem o micaxiste, como tem outros também. Claro. Agora, para o nosso telespectador entender o que é basalto, vocês sabem essa pedrinha preta que você faz no asfalto? Você sabe o paralelepípedo? Sim.
Essa é a pedra do basalto. E o que nós tiramos disso aí é o subproduto do basalto, desses produtos que eu já citei aqui. Você faz um pó desse basalto. É um pó de 0,80 granulometria, um negócio assim, 0,60, e aí ele está pronto para ir para a agricultura. Tem outro detalhe. Na crise que nós atravessamos, essa guerra de Ucrânia, pandemia, Sim. nós chegamos a importar o NPK por R$10 mil a tonelada. Certo. Hoje pagamos em torno de 2.800, 3 ou mais, um pouco de 3. Deve sair na mineradora, que está saindo o resultado dela agora para autorização de comercialização, em torno de R$150 a tonelada. O basalto em pó de Uberlândia já está sendo comercializado com outros estados? Não, vai ser autorizado agora com os estudos finais. A portaria 5 do Ministério da Agricultura, tudo aprovado. Tiveram os técnicos lá agora, pediram um pequeno reajuste no aumento do muro para separar, coisas menores. Aí está autorizado e aí está pronto para ser comercializado. Por isto, que quando eu estive em agosto de 2019, com o presidente Bolsonaro, com o senhor ministro de Infraestrutura, que hoje é o governador de São Paulo, o Tarcísio, Tereza Cristina e um cara da Embrapa. Certo. Eu lembro que a própria Tereza disse a ele, para o Tarcísio, eu preciso de ferrovia. Fundamental. Para nós transportarmos para as outras regiões, entendeu? Inclusive para Brasília, para o Centro-Oeste. Claro, que está produzindo, por exemplo, muito milho aqui, milho que já foi testado lá com esse pó adicionado lá ao cultivo. Bom, só vou fazer um recadinho e a gente continua conversando. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e sempre, claro, nas nossas redes sociais. Bom, eu queria ir para um outro caminho aqui, eu coloquei isso aqui do meu lado, e nosso diretor de TV disse assim, olha, está aparecendo, mas é para aparecer mesmo. Eu queria que o senhor me explicasse o que é isso. Parece um fio de cabelo. Para quem está em casa e está vendo, não está tocando, a textura é muito parecida com um fio de cabelo. Eu queria que o senhor me explicasse o que é isso. Puxa ele para você arrebentar. Vou arrebentar aqui. Eu já malhei hoje, eu estou forte, eu vou arrebentar. Pode puxar. Tem jeito, não tem jeito. Esse é o produto do basalto. Você leva ele a 1.600 graus de caloria. Certo. Aí ele produz essas fibras. E com essas fibras, você começa a produzir, inclusive, materiais que vão ser usados na construção civil. Por exemplo, do basalto você pode fazer postes de iluminação de luz. Entendi. Então, é uma série de coisas que nós estamos agora avançando nas pesquisas. Em outubro, nós teremos pelo Sintoscom, em Uberlândia, um seminário que, inclusive, será apresentado aos empreendedores, aos condutores, essas novas opções para a construção civil. Tem outro detalhe. Ele custa 1/3 do aço. E tem resistência. E tem outro detalhe. Ele é 7 vezes mais resistente que o aço. E esse aqui? Também de basalto? De basalto. São as telas para construção que eles usam para poder fazer. Sim. E também é retirado como um subproduto do basalto. Bom, eu estava falando que tinha inovação, tinha tecnologia no início do programa, eu estou entregando a promessa, tá? A gente está falando disso aqui. Quero falar de um outro assunto aqui antes de seguir, que é isso aqui, ó. Bom, para quem também... hoje é só teste, é teste de produto aqui. É uma fibra, parece uma lã de vidro, imagino que seja um isolante térmico, certo? Certo. De basalto. De basalto. Impressionante como tem utilidade. Qual é a capacidade de operação de isolamento térmico, por exemplo? Cada ambiente chega a baixar até 8 graus. E tem um detalhe. Depois que nós terminarmos o programa, você vai pegar um isqueiro. Sim. E vai chegar e vai ver se ele pega fogo. Ele não pega fogo. Ah, é? O isolante... isolante também tem de segurança. Mantém essa segurança de incêndio. Como aconteceu naquela boate no Rio Grande do Sul. Se tivesse lá esse tipo de produto, certamente não teria acontecido aqui. Não permitiria passar o fogo por aqui. Bom, isso aqui tudo está sendo desenvolvido, já foi desenvolvido, está registrado. Qual é a situação desses produtos todos? Já estão certificados? Nós estamos preparando agora. Esta parte da construção civil entrará em outubro. Inclusive, eu convido toda a Record que, se quiser comparecer, para assistir às palestras. Muito obrigado. As apresentações técnicas. E nós vamos a uma nova inovação em Uberlândia agora, que eu começo no mês de setembro. Tudo juntamente com a Campo. Nós estamos fazendo um protótipo onde nós temos a produção de 1,5 tonelada de lodo, de esgoto. Então, nós vamos processar dentro do equipamento
onde você vai extrair o óleo, a energia e o carvão. Tudo do resto do esgoto. Isso, do lodo do esgoto. Sim. Inclusive, esse carvão é um componente também que você pode misturar com o basalto e fazer um reforço também na terra. Ah, claro, porque a carga ali orgânica acaba sendo muito alta e isso sempre reverte em bons resultados na agricultura. Bom, em 2021, a Prefeitura inaugurou o primeiro polo agromineral verde do Brasil. Queria saber como é que funciona esse polo. Não, foi inaugurado agora. Foi inaugurado agora. Inclusive, eu coloquei primeiro polo agromineral do Brasil, ministro Alisson Palinelli, em homenagem a ele. Certo. Porque isso tudo começou em 2019, numa viagem que eu fiz no Rio. Encontrei o Palinelli, a campo lá, e ele me desafiou. Você topa fazer? Falei, topo. Então, nós começamos esse trabalho. Uberlândia tem 16 mil hectares de basalto. 16 mil. Então, começamos esse trabalho todo em 2019 e nós inauguramos esse polo agora. E tem um outro detalhe que eu vou te contar também, que eu acho interessante. 2019, depois dessas reuniões que nós fizemos um seminário, em Uberlândia também, nós chegamos para o ministro Paulo Hilério e falamos, e agora, ministro, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, nós não temos o pó de basalto ainda, mas vamos fazer um teste com o pó da brita, que ele não está na granulometria correta ainda. Sim. E nós testamos. E o resultado? Em fazenda de Tocantins, Goiás, que é aqui próximo a Brasília, em Minas Gerais. Os resultados começaram a aparecer aí. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa mais que testada. Eu acho que é um grande benefício para o agronegócio brasileiro, para a nossa economia e para o nosso povo. Claro. Em termos de inovação, claro, a gente está vendo vários produtos, fiz questão de mostrar aqui, o pessoal vê a tecnologia que está sendo desenvolvida aqui também. Voltando a falar do pó, do pó do basalto, já está incluído no Plano Safra? Já está incluído. Inclusive, essa inclusão foi a nosso pedido há 2 anos atrás. Foi incluído pela primeira vez o pó de rocha, que eu volto a dizer, tem o basalto, tem o micachito, como também outras rochas também. Sim. Mas esta rocha, nós temos ela toda testada, examinada e aprovada. E outra coisa, não tem nenhum contaminante, zero. E tem a menor quantidade de areia, porque senão você vai vender areia. Vai vender areia e você vai empobrecer o solo. Você me entendeu? Então, aí o nosso basalto lá tem em torno de 2,5% e 3% só. Então, é praticamente zero. Certo. Bom, a gente tem falado, o senhor falou agora há pouco sobre a questão de ferrovias. A gente sabe que geograficamente Uberlândia está numa posição muito estratégica, muito interessante, porque ela tem uma certa proximidade com Belo Horizonte, com Brasília, com Goiânia e com São Paulo. E o interior de São Paulo muito forte também. Como é que está se tendo tratado a logística e como é que estão as ferrovias? Nós temos que tratar a logística agora, pensando no Brasil Central. Por exemplo, Paracatu, Unaí. Logicamente, Brasília. Daqui você pode chegar na Norte-Sul e para o norte do país. Então, são ações que nós temos que fazer para que a gente possa ter esse produto à disposição do agronegócio brasileiro, com as vantagens que eu já mencionei aqui. Bom, mas hoje o que precisa ser feito justamente para, por exemplo, atingir uma região como Mato Grosso, que é muito forte no segmento rural? Inclusive, nós tivemos já no Maranhão, dando palestra, no Mato Grosso, Paraíba, várias cidades já levando esse produto, mostrando e levando o pó de basalto para ser mostrado também. Inclusive, uma coisa interessante, um produtor de fumo da Bahia viu isso e nos ligou e perguntou como que ele poderia fazer para ele colocar no seu plantio de folha de fumo. O que ele quer dar nessa folha de fumo? Mais resistência. Claro. Resistência na raiz e na folha e usar menos defensivo agrícola. Perfeito. Bom, a gente vai voltar, eu vou fazer um intervalo. Na volta eu quero que o senhor explique melhor, quem tiver interesse, como é que pode entrar em contato, como é que pode ter acesso a esse tipo de produto. A gente vai para o intervalo e volta em instantes, não saia daí.
Estamos de volta com JR Entrevista e aqui comigo a gente recebe o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, do Partido Progressistas. Bom, hoje eu estou só pagando promessa. No início do programa eu falei que a gente ia entregar um monte de histórias aqui de inovação. Agora eu quero saber o seguinte, prometi no outro bloco que a gente ia explicar para quem tiver interesse, muita gente nos assistindo, de conhecer um pouco mais dessa tecnologia do basalto que Uberlândia está revelando a cada nova pesquisa. Veja bem, a Prefeitura está à disposição, a Campo está à disposição. Acredito que já na primeira semana de setembro ou a segunda semana de setembro, a empresa já estará autorizada à comercialização. A partir daí, você não tem limites. O problema será, eu creio, porque um produto desse aí, a R$150 a tonelada, em vez de 2.900, 3.000 ou a 10, como foi na pandemia, quer dizer, o custo maior aí vai ser o frete. Por isso é que nós precisamos das ferrovias. Por isso é que eu fui em janeiro de 2019, lá na Vale, no Rio de Janeiro, discutir sobre a questão de ferrovia. Tanto é que o ministro Tarcísio, quando deixou o ministério, ele lançou um edital, Uberlândia-Chaveslândia. Por quê? Porque lá passa norte e sul. Ah, perfeito. E se cair na norte e sul, meu filho? Aí distribui para todo lugar. Muito mais fácil. Mas aí eu volto a te dizer, para o noroeste de Minas, Paracatu, essas regiões daqui, nós precisamos completar essa ferrovia, sim. E por isso nós estamos trabalhando por isso também. Perfeito. Bom, tem um outro dado aqui importante que pode impulsionar a economia ali na região, que é o complexo cloroquímico. Como é que está isso? Está no papel? Já está pronto para sair? Como é que vai funcionar? Nós assinamos as escrituras essa semana. O polo já está pronto para o início da sua construção, aguardando somente a liberação ambiental do Estado, que já está na sua parte final, porque não tem segredo. E aí o Uberlândia começa a produzir um produto que antes as empresas tinham que buscar, por exemplo, no Porto de Santos. Então isso vai facilitar não só para as empresas de Uberlândia, que pode imediatamente atender mais de 30, bala, refrigerante, produto de limpeza, enfim. Em várias coisas ele é usado. Então, vai poder adquirir próximo ali, sem ter que fazer grandes percursos para buscar esse produto. Perfeito. Bom, a cidade está completando 135 anos. Eu quero saber do senhor, para a gente encerrar o programa, qual o maior desafio da cidade para os próximos anos? O desafio é continuar trabalhando, ter um povo como nós temos, porque quem faz Uberlândia, de novo eu vou repetir, primeiro é Deus. Certo. E segundo é o povo de Uberlândia. O prefeito é um gestor. E o gestor, vou de novo repetir, ele tem que ser um facilitador para que as coisas aconteçam. Perfeito. Prefeito Odelmo Leão, muito obrigado pela sua participação e por contar essa série de histórias e de temas que estão em desenvolvimento na região de Uberlândia, que vão servir, evidentemente, para todo o Brasil. A gente deixou muito claro aqui com a tecnologia que a gente mostrou. Quero lhe agradecer a atenção e até a próxima. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Valeu, muito obrigado. JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você sempre pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, nas nossas redes sociais também. Muito obrigado a você pela sua companhia. Até a próxima.